Olá, caros alunos e alunas do IAP Cursos Online. Vamos iniciar hoje o nosso curso de 101 questões comentadas em informática da Fundação Carlos Chagas. E dessa forma, vocês vão poder aprofundar os seus conhecimentos sobre a disciplina de informática nessa banca. Vamos iniciar o curso com o módulo de questões de Windows, que é uma matéria bastante cobrada em provas da FCC. Nos próximos módulos estudaremos também internet, correio eletrônico, segurança da informação, processadores de texto, planilhas eletrônicas e conceitos de hardware. Nesse módulo estudaremos através de questões da FCC vários tópicos do sistema operacional da Microsoft. Apesar de termos no mercado várias versões do Windows, como uma versão XP, Vista, Windows 7, geralmente cai questões mais genéricas com recursos que existem em todas as versões do Windows. Então, geralmente quando estudamos um item, serve para qualquer versão do Windows, quando estudamos, por exemplo, o Windows Explorer, painel de controle. Vamos então, pessoal, à nossa primeira questão do nosso curso de 101 questões da FCC, voltada para concursos públicos. Pedro utiliza em seu computador o sistema operacional Microsoft Windows 7 profissional. Certo dia, teve a necessidade de criar uma pasta no hard disk. Após várias tentativas, conseguiu criar pasta com o nome. Pessoal, vamos para estudar, para resolver essa questão, vamos ver alguma noção sobre arquivo, sobre pasta, sobre nome de arquivo, quais os caracteres que você pode utilizar, quais os caracteres que você não pode utilizar quando for nomear um arquivo e ou uma pasta. Então vamos aqui para a próxima tela. Na próxima tela, nós temos que um arquivo, do ponto de vista lógico, são informações que estão armazenadas em memórias, que não dependem de energia para manter os dados. Pessoal, essas memórias chamamos de memórias auxiliares. Memórias auxiliares, que pode chamar em prova de memória secundária, memória externa, memória de massa. Então, esses arquivos, essas informações, estão agrupados, formando um conjunto de informações, de dados, que chamamos de arquivos. Logo, arquivo é a mesma coisa que informações que temos em disco, por exemplo, ok? Como vocês percebem aí, arquivo tem nome, separado do nome por um ponto, nós temos a extensão, que identifica o tipo do arquivo. A extensão também serve para o Windows, utilizar o programa para abrir aquele documento, é como se fosse um registro de abertura. Então é pela extensão que o Windows define o programa que ele vai utilizar para abrir aquele documento. Vamos para a próxima tela e vamos verificar mais regras para nome de arquivo. O nome de arquivo, pessoal, ele é obrigatório, aceita até 255 caracteres. A extensão até 4, é só você lembrar do novo Word, DocX, XLSX, mas a extensão, pessoal, não é obrigatória. Você pode salvar um arquivo sem extensão, apesar de que o Windows, prefere, claro, porque é pela extensão que ele faz o registro de abertura, que você mantenha a extensão daquele arquivo, ok? E aí, se você salvar sem extensão ou não colocar a extensão, o arquivo pode ficar inválido. Agora, pessoal, não aceita nem no nome, na extensão, esses caracteres que vocês estão vendo aqui, o asterisco é a interrogação, que o Windows usa para fazer pesquisa, barra e contra barra para separar diretórios, sinal de maior e menor, módulo, 2 pontos e A. São 9 caracteres que não são aceitos nem no nome do arquivo, nem na extensão e também na pasta, que a gente pode chamar que são caracteres privativos do Windows. Pode perceber nessa imagem que eu fui tentar renomear esse arquivo, aula info. Ao colocar um desses caracteres, o Windows imediatamente me chama a atenção, dizendo que não pode conter qualquer um dos seguintes caracteres. Caracteres privativos do Windows. Logo abaixo eu salvei um arquivo com vários outros caracteres, para você perceber que são possíveis, caracteres possíveis no nome e na extensão de arquivo também, principalmente no nome, Então, ponto, vírgula, igual, sinal de mais, parágrafo, colchete, parênteses, trema, i comercial, entre outros, ok? Vamos se aprofundar mais um pouco, vamos para outra tela, ok?
Regras, pessoal, para nomear arquivos, não pode haver dois arquivos com o mesmo nome e extensão numa pasta, ou duas pastas com o mesmo nome dentro de uma pasta. Então, regra para uma mesma pasta, não esqueça disso, né? Dentro de uma pasta não pode haver dois arquivos com o mesmo nome e extensão igualzinho na mesma pasta. E também tem regras para operações com arquivo, ok? Então, por exemplo, com arquivo aberto não é possível você excluir esse arquivo, renomear ou movê-lo. Vamos ver algumas imagens sobre a questão do nomear arquivo. Perceba aqui, pessoal, na próxima tela, que é possível que haja dois arquivos com o mesmo nome numa pasta, contanto que tenham extensões diferentes. Perceba que nessa pasta chamada exemplo, né, você tem dois arquivos, um aula doc e um aula XLS. Mas isso tem que estar explícito na questão da prova, que é possível dois arquivos com o mesmo nome, contanto que tenha extensões diferentes. Agora vamos ver a regrinha na próxima tela agora, para arquivos, né, abertos. Aliás, antes disso, pessoal, vamos ver a questão do nome do arquivo. Perceba aqui que nessa janela, nessa pasta exemplo, já existia um arquivo chamado aula doc, e eu fui renomear um arquivo chamado curso para aula doc, e o Windows me informa imediatamente, quando eu tentei renomear, que eu cliquei, ele nos dá, ó, essa mensagem. Quando eu cliquei, ele disse que já existia um arquivo com o nome aula doc e não era possível renomear, né, curso para aula doc, ok? Agora perceba que logo abaixo do aula doc tem um aula doc X aqui, ó. Então qualquer diferença já será aceita pelo Windows. Então isso é regra para uma mesma pasta, ok? Não pode haver dois arquivos com o mesmo nome e extensão, assim como também não pode haver duas pastas com o mesmo nome dentro de uma pasta. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui na próxima tela. Ok? Com um arquivo aberto, pessoal. Agora, operações com arquivos, né? Com um arquivo aberto, o que é que você não pode fazer? Não é possível fazer com ele, você vai ter que fechá-lo primeiro, né? Você não vai conseguir excluir, renomear e mover. Quer dizer, a operação possível com um arquivo aberto é a operação de copiar. Copiar é possível, ele copia o arquivo para o local destino, ele já cola o arquivo fechado e você se mantém trabalhando naquele arquivo original que já estava aberto. Então a única operação possível é copiar. Perceba na próxima tela, vamos para uma próxima imagem. Estamos aqui com a pasta exemplo aberta. Nesta pasta exemplo tem um arquivo chamado aula doc, que eu dei o duplo clique e abriu na janela do Word aqui do lado, o aula doc, ok? Eu retornei a pasta aqui, o passo número 2, selecionei o arquivo com um clique e em seguida apertei delete. E a mensagem que o Windows dá é que o arquivo não pode ser excluído, o arquivo aula, porque ele está sendo usado pelo Word. Assim também, pessoal, eu não conseguiria trocar o nome dele, renomear, não conseguiria também movê-lo, recortá-lo e colá-lo para outra parte. Então, regra, ok? Para um arquivo aberto, você não vai conseguir excluí-lo, renomeá-lo e movê-lo, ok? E movê-lo. Então, vamos voltar lá à nossa questão. Vamos voltar lá à nossa questão. E vamos descobrir, quando Pedro foi salvar essa pasta, qual foi a pasta que ele criou. Então, quais são os caracteres que não são aceitos, né? O asterisco e a interrogação que o Windows usa para fazer pesquisa na sua ferramenta de pesquisar arquivos. A barra e a contrabarra, que o Windows usa, por exemplo, para separar diretórios, né? Aspas, o módulo, que fica perto do shift do lado esquerdo, ok? O sinal de maior e menor. Então, nós temos 9 caracteres que não são aceitos no nome do arquivo. Onde é que está o erro da letra A, pessoal? Usando o módulo aqui, ele não vai aceitar. O erro da letra B, usando a interrogação. Da letra C, usando o asterisco.
ok? E da letra E, usando a barra, não vai conseguir, o Windows vai dar uma mensagem de erro. Então, o correto é o que está na letra D, usando o underline e usando o cifrão, são aceitos tanto em nome de pasta quanto em nomes de arquivo. Então, para essa primeira questão aí, a letra D é a letra correta. Vamos